Semana passada nós lemos a história da mulher samaritana, de Jesus encontrando com a mulher samaritana e ela se tornando uma missionária para Samaria. Jesus investiu tempo com aquela mulher, era necessário que ele passasse por Samaria, mas não era apenas uma necessidade geográfica. Jesus, ele estava ali mostrando que ama vidas, que ama pessoas. Então, semana passada a gente pôde se inspirar, com aquele trecho lá de João 4, lemos também Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 10. Hoje, eu quero que a gente leia essa história e a gente possa aprender aqui com Filipe e o eunuco. Verso 26, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua unção sobre esse lugar. Que o Senhor possa agora tomar nossas vidas, tomar essa atmosfera, tomar, Senhor, os nossos corações e mentes, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração. Senhor, eu peço que durante esse mês, nosso coração possa ser despertado para ganhar almas, para ganhar vidas para o Senhor. Que o ardor evangelístico, que a visão, Senhor, do evangelismo possa queimar novamente em nosso coração. Que o Senhor esteja nos despertando, porque eu sei que nessa cidade há milhares e milhares de pessoas, como esse eunuco, Senhor, que estava pronto para ouvir a palavra, pronto para o anúncio do evangelho. E nós queremos, Senhor, ter o mesmo coração de Filipe. Dá-nos um coração sensível, obediente, um coração, Senhor, que percebe, Senhor, as direções que o Senhor está dando. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu estava lendo esse texto, irmãos, e a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, que eu queria que você pudesse perceber aqui comigo,
é a questão da sensibilidade. Aqui diz: um anjo do Senhor falou a Filipe. Então nós precisamos dessa sensibilidade, né, durante esse mês de Geés. Nós precisamos afinar mais o nosso ouvido para ouvir aquilo que o Espírito Santo, né, está falando com relação ao que Ele quer. Aqui era um anjo que estava falando, né, com Filipe, mas claro, aqui o anjo é a voz de Deus. Esse anjo foi enviado da parte de Deus. Então, primeira coisa que eu quero desafiar a cada um de nós, até porque eu e Cristiane também estamos liderando Geés, é que nós sejamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Qual a direção de Deus para a reunião dessa semana? O que é que Deus quer que a gente fale? Quais são as palavras que o Senhor quer que a gente diga? Quais as canções que o Senhor quer que a gente coloque? Foi bem interessante nossa experiência semana passada, porque a dinâmica não foi nada combinado, mas foi realmente bem estruturado pelo Espírito Santo. A dinâmica, a música que a gente escolheu eram outras músicas, mas na hora fomos sensíveis e mudamos, e combinou com o tema, que era sobre o amor de Deus. Então o tema da primeira semana falava sobre o amor de Deus, a dinâmica falava sobre o amor de Deus, e a música que nós escolhemos também falava sobre o amor de Deus. Então é interessante quando nós trabalhamos em parceria com o Senhor, as coisas ficam mais fáceis, né? Quando nós somos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Então eu quero te dizer, querido, essa semana, essa segunda semana, né, gasta mais tempo para ouvir a voz do Senhor, jejuando, reserva um tempo de oração, né? Aqui, Filipe ouviu a voz do Senhor, porque ele estava disponível para ouvir a voz do Senhor. A segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção, que chamou a minha, é que ele ouviu claramente o passo a passo. O anjo do Senhor disse: dispõe-te, vai para o lado sul, e não só para o lado sul, mas no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ou seja, foram instruções muito específicas da parte de Deus. Olhe, Deus sabe as pessoas que vão para o seu GE essa semana. Deus sabe a necessidade dessas pessoas. Irmãos, uma frase que o Espírito Santo nos dá, uma instrução que o Espírito Santo nos dá, isso pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Se nós trabalharmos juntamente com o Senhor, com o Espírito Santo, as conversões serão muito mais fáceis, porque nós não vamos estar trabalhando na força do nosso braço. A outra coisa que eu quero chamar aqui a tua atenção é que quando o anjo falou, o que é que diz aqui o finalzinho do verso 26? Olha aí na sua Bíblia. O anjo disse: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha no deserto. A próxima frase é o quê? Quem está aqui? Quem está com a Bíblia aberta, o celular aí com o texto? Quem está? Este se levantou e foi. Diga: Filipe se levantou e foi. Isso aqui é o que, irmãos? Obediência. Isso daqui é sensibilidade para obedecer. Olha, obediência verdadeira, ela é total, ela é rápida e ela é alegre. Nós aprendemos isso, eu aprendi isso com a pastora Rebeca. Ela disse: uma obediência que não é total, não é imediata e não é alegre, essa obediência, ela não é obediência. Exemplo, eu obedeço, mas eu demoro para obedecer. Eu obedeço só quando eu sinto vontade de obedecer. Isso não é obediência, irmãos.
Obediência, ela é imediata. A outra coisa, total. Às vezes a gente obedece, mas obedece por parte. A gente escolhe o que é mais conveniente para obedecer. A gente obedece parcialmente. Isso não é obediência. E a terceira coisa é atitude. Às vezes a gente obedece totalmente, rapidamente, mas a gente não vai com um coração alegre. A gente não vai com um coração, com uma boa atitude. Então aqui a gente vê uma resposta de Filipe imediata, total e com certeza alegre. Porque os resultados vieram. Então quando o Senhor nos pede alguma coisa, nós precisamos de obedecer nesses 3 pontos. E eu quero que isso fique bem fixo em seu coração. Diga comigo, totalmente, rapidamente e alegremente. Agora só vocês, como é a obediência que Deus quer de nós? Vocês misturaram. Totalmente, rapidamente e alegremente. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo alegria de obedecer. Você vai induzir o seu coração. Você vai inclinar o seu coração à obediência. Nós temos que mandar no nosso coração, irmãos. Nós temos que induzir o nosso coração. Nós temos que inclinar o nosso coração. Quem disse que a nossa carne quer jejuar, por exemplo? Tua carne vai jejuar alegremente? Hoje eu jejuei, amanhã eu vou estar jejuando também pelo GE. Mas quando deu umas 4 horas da tarde, minha carne estava só assim, vai na cozinha, come, pega alguma coisa, de preferência salgada. Olha como ela é exigente, nossa carne é exigente. Então jejuar não vai ser de imediato alegremente, mas a gente induz o nosso coração. Tem coisas que para obedecer vai custar de início, mas você inclina o coração naquela direção. E você diz, eu vou obedecer, eu decido obedecer alegremente, rapidamente e totalmente. Então aqui, voltando para o texto, a sensibilidade, não só para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos dessa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para ouvir claramente, passo a passo, o que Ele quer, mas em terceiro lugar, para obedecer. Agora, quero que você volte aqui a alguns versículos. Vamos ler o verso 4 a 8, do mesmo capítulo. Mesmo capítulo, só voltando a alguns versículos. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os dispersos de Jerusalém se espalharam pregando a palavra. Verso 5 diz, Filipe, o mesmo Filipe, do verso 26. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha o verso 6. As multidões, diga multidões, diga multidões. Então aqui é um contexto totalmente diferente do que nós lemos a partir do verso 26. Nos versos de 4 a 8, diz que as multidões atendiam unanimemente às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então aqui a gente vê Filipe evangelizando multidões, falando e as pessoas ouvindo, orando e as pessoas sendo curadas, expulsando espíritos imundos e eles saindo. E uma cidade, irmãos, diz aqui, uma cidade se alegrou. Agora, passa-se alguns versículos, olha aqui, e Filipe é obediente do mesmo jeito para evangelizar uma pessoa. A mesma obediência que Filipe teve
para evangelizar uma cidade toda, para ter uma multidão lhe ouvindo, é a mesma sensibilidade, é a mesma obediência para um. E eu acho que isso está faltando muitas vezes em nós. Eu digo em nós como igreja, né, no geral, não falando também especificamente do CCA. Mas existem pessoas que estão disponíveis para evangelizar, se for uma multidão, se for muita gente. Mas nós estamos, irmãos, disponíveis para fazer um GE com um. Glória a Deus pelo GE que teve 14. Amém, glória a Deus. Mas se o teu GE só teve um, você tem que ter a mesma empolgação, você tem que ter o mesmo compromisso do que teve 14. Claro, você tem que orar, você pode pedir a Deus mais. Quanto mais pessoas, nossa visão tem que ser ampla. Eu não estou aqui pregando mediocridade, certo? Uma coisa é ser medíocre. Eu já ouvi isso lá no passado. A gente fazia algumas reuniões. Teve uma reunião de casal uma vez que a gente fez, não no CCA. Aí estava eu, Cristiane, o casal, o dono da casa, e mais um casal que era o que ia liderar a reunião. 6. E todos crentes. E aí quando a gente começou a reunião, eu estava triste. Por quê? Porque eu já era pastor, Cristiane pastora. O metro quadrado mais evangelizado do planeta Terra. Os anfitriões tinham que estar lá. Por quê? Porque era anfitrião. A casa era aquela. Eles tinham que estar lá. E o outro casal tinha que estar lá também. Por quê? Porque eram eles que iam liderar. E sabe o que eu ouvi? Glória a Deus por nós 6. Glória a Deus nada. Glória a Deus nada. Porque eu não acredito que em uma cidade com 140 mil habitantes, quantos casais nessa cidade não existem carentes de ouvir uma palavra de Deus, e os 6 crentes achando aquilo normal, comum e aceitável. E dentro de mim eu disse não, e eu falei lá na hora, eu disse não, glória a Deus não, irmãos. Nós vamos entrar em crise e pedir ao Senhor que Ele mande casais que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então não estou aqui pregando mediocridade. Eu estou dizendo que a mesma alegria, a mesma obediência que Filipe teve para pregar para multidões e ser usado por Deus em uma cidade, é o mesmo compromisso que ele tem para um. Porque aqui o Senhor não diz também logo de início que era uma pessoa. O anjo diz: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha no deserto. E Filipe obedeceu. Mas ele foi capaz de sair de um avivamento de multidões para uma só pessoa. Por quê? Porque quem tem coração evangelístico, por uma pessoa, se levanta e vai. E aqui então, prosseguindo, verso 27. Fala um pouco do homem, do etíope. Ele era eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele era tesoureiro real, esse homem aqui. E ele era um prosélito. O que é isso? Uma pessoa que tinha se convertido ao judaísmo, porque diz que ele viera adorar em Jerusalém. Então tinham judeus de nascimento e tinham judeus que eram prosélitos. Eles decidiam se circuncidar e eles decidiam se tornar judeus. Então esse etíope aqui, ele era um prosélito. Mas ele diz que, o texto diz que ele estava voltando para a sua terra lendo o profeta Isaías. Preste atenção nessas palavras. Era um homem que já estava, digamos, com o coração preparado. É esse tipo de pessoa que nós temos que orar. E eu vou falar sobre essa pessoa aqui, que é o homem de paz, ou filho da paz. Abra lá comigo em Lucas,
Lucas capítulo 10. Porque esse homem aqui era um homem de paz. Esse homem aqui não é por causa da posição dele, porque ele era tesoureiro da rainha, não tem nada a ver com isso. Homem de paz não tem a ver com classe social, não tem a ver se é rico ou se é pobre. O que eu estou falando é a gente orar para Deus nos dar uma pessoa chave. Olha para mim, tem uma pessoa chave na tua rua e você tem que descobrir quem é ela. Tem uma pessoa chave no teu bairro e você tem que descobrir quem é ela. Essa pessoa, se você descobrir, se você investir, eu quero te dizer, vai acontecer o que aconteceu com o que Jesus relatou em Lucas 10. Veja lá comigo, volta aí algumas páginas. Quando Jesus envia os 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70, porque ele já tinha enviado 12. Agora ele está enviando 70. E os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade, fossem na frente, e o lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência, é a que a gente leu semana passada: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes, preste atenção agora nas instruções de Jesus. Se a gente obedecer o que o nosso mestre já nos ensinou, nós teremos resultados. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Ou seja, você já entra abençoando. Você já entra, fazendo declarações proféticas sobre aquela casa. A palavra paz aqui é a palavra eirene. E significa bem-estar, tranquilidade. Significa harmonia. Então, entra na casa já fazendo declarações de Deus. Se houver ali, agora é essa expressão aqui que eu quero destacar contigo. Se houver naquela casa um filho da paz, um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui para esse detalhe. Se houver naquela casa um filho da paz. Esse etíope aqui, irmãos, o Espírito Santo manda Filipe ir até aquela estrada no deserto, por causa de um homem. E esse homem aqui é um homem de paz. Esse homem aqui é esse filho da paz. Pastor, como é que o senhor tem certeza disso? Sabe por quê? Porque a história diz que esse homem voltou para a Etiópia, depois que Filipe evangelizou ele, depois que Filipe ganhou ele para Jesus. Este homem voltou para a Etiópia, começou uma igreja, e essa igreja até hoje existe na Etiópia. Poxa, eu pensava que você ia se empolgar mais. Meu Deus, se isso não te empolga, isso é 2000 anos atrás, gente. Um homem que foi ganhar 2000 anos atrás, voltou para a sua nação, plantou uma igreja, ganhou pessoas lá, e ainda hoje, o que Filipe fez, a obra que Filipe fez de Deus na vida daquele homem, permanece. Melhorou. Queridos, nós temos que nos empolgar mais com as coisas de Deus.
Se as coisas de Deus não nos empolgam, eu quero te dizer, nada mais nessa terra vai te empolgar. Porque se ganhar dinheiro te empolga mais do que as coisas de Deus, nós estamos no caminho totalmente errado. Porque essas pessoas aqui, que a gente lê em Atos, o coração delas queimavam por pessoas. Ele se dispôs a ir, foi obediente, ouviu a voz de Deus, sensibilidade, obedeceu. E o que mais me chamou a atenção hoje não foi uma palavra aqui somente. Digo, meu Deus, eu quero ser assim como Filipe. E o homem estava lá. Isso aqui era uma carruagem, certo? Isso era uma carruagem. Era puxado por uma tração animal. Então, tinha uma velocidade. E o Espírito Santo novamente dá instruções a Filipe. E diz assim: aproxima-te. Irmãos, preste atenção. Ele correndo, ouviu o homem dentro da carruagem ler o profeta Isaías. E Filipe, correndo, perguntou ao homem: compreendes o que lês? Isso aqui é romper com o comodismo. Isso aqui é romper com a inércia, com a preguiça, com as desculpas que nós vamos dando. Que as pessoas são duras, que as pessoas são incrédulas, que ninguém quer ouvir a palavra. Isso daqui é um homem que quer obedecer ao Senhor. A carruagem passando e ele correndo. Por que ele estava correndo? Porque mais na frente, ele diz, o etíope diz: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Felipe estava do lado de fora. Aproxima-te dessa carruagem. Aproxima-te e acompanha-o. É aí onde as pessoas estão. E as pessoas não estão aqui dentro. As pessoas não estão aqui entre essas quatro paredes. Talvez as pessoas não estão na tua célula. Por isso que a sua célula não tem visitantes. Porque elas não estão lá. Sabe onde é que as pessoas estão? Elas estão nas suas casas. Elas estão lá nos seus trabalhos. Elas estão lá nas ruas. É lá. Não é aqui. Nós nos acostumamos a trazer as pessoas para aqui, para que o pastor pregue no domingo e faça um apelo no domingo. E se a pessoa se converteu, fiz a minha parte. Já fiz o que eu tinha que fazer. Convidei e levei. Agora, pastor, faça a sua, porque afinal de contas você é pago para isso. Mas nós encontramos aqui um cristão que sai correndo ao lado de uma carruagem e conversando com aquele homem, ao ponto do homem dizer: não, peraí, não dá para a gente ficar assim, sobe aqui e vamos conversar, e eu quero te ouvir, eu quero você me explicar o que é que o profeta Isaías estava falando. Então, nesse mês, irmãos, nós estamos dispostos a ser esses caça homens de paz, ou mulheres de paz. Estou falando no sentido genérico. Mas você está disposto a dizer: Deus, quem é essa pessoa que o Senhor tem? Porque se eu alcançá-la, se eu ganhá-la, essa rua, ela vai convidar essa rua toda. Ela vai convidar esse bairro. Vai ser uma revolução. Essa casa vai ficar pequena. Existem pessoas que são assim. Deixa eu te dizer aqui algumas características de um homem de paz, de uma mulher de paz. É uma pessoa que está enfrentando lutas, problemas, dificuldades e até enfermidades, mas acredita que Deus pode ajudá-lo a sair de sua crise. Geralmente é alguém em crise. A gente só quer gente pronta, bonita, cheirosa, fofa.
Mas geralmente, quem vai nos ouvir são pessoas que estão enfrentando crises. É uma pessoa completamente aberta ao Evangelho e a Jesus Cristo, e está pronta para recebê-la em seu coração. Esse homem estava pronto. Meu Deus, até a passagem que ele estava lendo, isso é demais. A graça de Deus aqui, ele estava lendo Isaías 53, que capítulo melhor para se falar de Jesus do que Isaías 53? E ele ainda diz assim, é com respeito a Isaías mesmo? Ele estava falando dele, ele estava falando de outra pessoa? Gente, era um terreno fértil, pronto. São pessoas que estão prontas para receber Jesus. São essas que nós precisamos encontrar, que você precisa orar a partir de hoje. Eu quero encontrar, Senhor, essa pessoa. Filho de paz, ou homem de paz, mulher de paz, é alguém que recebe com alegria a bênção proferida sobre sua vida e sua casa. Quando Jesus disse, ao entrar numa casa, saude, que a paz esteja aqui, pois o filho de paz, o homem de paz, a mulher de paz, é uma pessoa aberta. Na hora que você fala de Deus, na hora que você fala qualquer palavra, ela recebe. Ela diz, o que é que você está dizendo? O que é que você está falando? É para mim, é para mim. Sabe, porque muitas vezes nós não temos frutos, porque nós estamos indo na direção errada. Estamos indo na direção errada. Nós não podemos desprezar ninguém, não é isso que eu estou querendo passar para você. Nós temos que ir ninguém para o meu GE. Então, já foi dito aqui, não foi GE. Você vai começar. Você vai ter uma nova chance de começar. Me mostra uma pessoa, só uma, Senhor. Só preciso de uma. Mas que seja o homem de paz. Que seja a mulher de paz. Que seja esse filho da paz. Essa pessoa, ela não duvida, ela não recusa, ela não rejeita, ela aceita a bênção e convida o mensageiro para entrar na sua casa. Isso é um sinal muito bom. É quando você fala com a pessoa e você nem precisa se convidar, ela é que te convida. Como é que tu vai lá em casa? Esse é um sinal. Esse é um sinal de alguém que está aberto. Porque tem pessoas que ainda, elas estão com o coração muito duro. Tem pessoas que estão muito resistentes ao Evangelho. Tem gente que ainda está muito preso, talvez, na idolatria, no ocultismo, na religiosidade, alguns no secularismo. Tem muita gente que está indiferente. Não adianta você insistir e querer botar a goela abaixo o Evangelho. Não adianta. Vai ser forçado. Nunca faça como a minha cunhada, que ela foi evangelizar uma pessoa no cemitério, a mulher estava lá chorando, e ela disse, a senhora quer aceitar Jesus, minha senhora? A mulher disse assim, quero não, minha filha, e continuou chorando. Ela, mas aceite Jesus, Jesus é tão bom, e foi falando, A mulher disse, mas eu não quero não, minha filha. E aí teve uma hora que ela encheu o saco, ela disse, senhora, e Satanás, a senhora quer aceitar? E o diabo, a senhora quer? A mulher chegou, olhou assim, porque se a senhora não quer Jesus, já lhe ofereci Jesus, eu já insisti com a senhora com Jesus, a senhora não quer Jesus, então a senhora quer o diabo. Então, isso significa que a pessoa não está pronta. Você entende isso? Que tem pessoas que não estão prontas? Pode ser que daqui a um mês, pode ser que daqui a 6 meses, pode ser que daqui a 1 ano essa pessoa esteja pronta, esteja aberta. Mas se nós queremos ser estratégicos, nós vamos pedir isso. É uma pessoa que crê que Deus ouviu os gritos de sua alma, os clamores de seu coração, para tirá-lo da prisão do pecado e da morte eterna, e com alegria recebe a bênção da salvação dentro da sua casa. Filho da paz é uma pessoa disposta a receber
um mensageiro de Deus em sua casa. Abre as portas, o tempo que for necessário. Faz do seu lar uma base do Evangelho. Aquela mulher samaritana, quem sabe Jesus se hospedou na casa dela, porque Jesus ficou 2 dias em Samaria. Alguém que abre o seu lar, para que o mensageiro possa continuar falando de Jesus naquele bairro, naquela rua, naquela cidade, naquele condomínio. Os condomínios também precisam ser alcançados, né, para Jesus. Então, eu coloquei aqui, isso aqui não é meu, tá? Eu apenas eu pesquisei de um projeto chamado Casas de Paz. Filho da Paz é a primícia do Evangelho na família. Ou seja, é o primeiro da casa a se converter, mas não é o último. Cristiane foi essa mulher de paz. Como eu só tenho uma irmã, e nós éramos evangélicos, minha mãe nos criou na igreja, então o meu contexto familiar é totalmente diferente de Cristiane. Mas Cristiane foi a primeira a se converter na sua casa. A primeira, mas não foi a última. Só faltam 2 agora. E que a conversão está bem perto. Porque quanto mais a pessoa está fechada, quanto mais a pessoa esperneia, é porque os cães estão tudo agitados, sabendo que o fim está perto. Aí eles ficam, né, se agitando, né, dando coice para todo lado. Então, eu tenho Cristiane como esse exemplo. Porque quando ela converteu sozinha. Ela tinha 14 anos de idade. Passou um tempo, aí começou um efeito dominó. Mas passou um tempo. Da conversão dela até a conversão da próxima foram vários anos. Mas aconteceu. Então, talvez você foi essa pessoa de paz. As primícias. Aquela pessoa é a primeira a se converter, mas não é a última. Geralmente um homem, quando se converte, é mais fácil de toda a família se converter. Quando é um pai. Às vezes é o filho mais velho que vai levar os irmãos. Às vezes, né, é uma esposa que vai levar os outros. O carcereiro de Filipos foi esse homem de paz. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu, e não apenas tu, mas tu e a tua casa. Amém? E para finalizar, filho de paz é a pessoa que vai convidar e levar até dezenas de outros para a célula, para o GE, para o culto. É aquela pessoa que tem muitas amizades, muito conhecimento no bairro, as pessoas gostam dela, ela é simpática e elas abrirão as portas para você através daquela pessoa. Para a gente finalizar, volta comigo aqui. Ele desceu no nível que o etíope estava. Isso aqui é um segredo para a gente ganhar pessoas. Porque às vezes, como nós já estamos em igreja há muito tempo, a gente está em um nível e a gente quer que as pessoas subam de nível. Então, primeiro você deixa o cigarro. Aí depois eu falo de Jesus para você. Não, primeiro você deixa o adultério. E assim, tem crentes que vão fazendo isso. Elas querem que as pessoas subam de nível. Como é que uma pessoa vai subir de nível se ela não nasceu de novo? Então Filipe, ele desce, e no bom sentido, ele senta no lado, no mesmo nível do etíope. Conversa aqui, olho no olho. E ele começa a falar de onde ele estava perguntando nas Escrituras. Quem puxou o assunto foi o etíope. Então você tem que pegar o gancho. Sabe, irmãos, a gente tem o programinha lá para seguir do GE, aquela folha. Eu segui tudo bonitinho. Mas, às vezes, ali no meio da palavra, ali no meio daquelas frases, Deus pode te dar uma outra frase. Às vezes a pessoa lá fala uma coisa
E por intermédio do que a pessoa fala, você pega o gancho e você vai em cima do que ela está falando. É sensibilidade, não é algo mecânico. Nós temos um roteiro para ser seguido no GE, né? Colocamos lá quebra-gelo, louvor, palavra, mas nós não podemos ser rígidos. Nós temos que ser sensíveis ao que o Espírito Santo está fazendo. Por exemplo, no nosso GE, a dinâmica foi repetida 5 vezes. 5 vezes. Por quê? Porque quando nós começamos no horário, às 8 horas em ponto, só tinha 2 pessoas. Aí foi feita a dinâmica. Aí daqui a pouco chegou outra pessoa. Aí repete a dinâmica. E era uma dinâmica rápida. Era uma dinâmica de 30 segundos. Né? Era bem rápido, então dava para repetir. Né? A gente não ficou assim, se prolongando demais. Aí chegou mais outro. Vamos repetir de novo. A gente foi sensível. Porque a dinâmica tinha tudo a ver com o louvor e com a palavra. Ficou mais fácil das pessoas até entenderem o que a gente estava falando do amor de Deus. Então a gente foi sensível. Vamos repetir. Até a gente estava brincando, né? Toda vez que chegava alguém, e aí, repete ou não repete? Repete. E foi assim. Fomos sensíveis ao Espírito Santo. Terminamos dentro do horário, que era entre 8h45, 8h50. Foi o horário que nós terminamos. Então, descer no nível que as pessoas estão. E para a gente orar, que eu quero orar com vocês especificamente sobre isso. Ele batiza o etíope. Quero terminar com isso aqui. Seguindo eles caminham afora, verso 36. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. É o eunuco agora que já está falando. Filipe, tem água aqui. O que me impede que eu seja batizado? Filipe provavelmente já tinha falado já do batismo. Para ele falar nessa linguagem aqui, ele era da religião judaica. Ele era do judaísmo, esse etíope. Ele não era cristão. Para ele dizer, o que me impede de eu ser batizado, é porque Filipe tinha dito a ele, olha, quem nasce de novo tem que ser batizado. Aí ele vê uma água assim e diz, então o que me impede? Aí Filipe diz, se você creu em Jesus de todo o coração, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então para o carro, descem a água e Filipe batiza. O que é que isso nos fala, irmãos? De um compromisso, não só de ganhar, mas um compromisso que nós temos que ter como igreja, de levar as pessoas a crescer espiritualmente, levar as pessoas à maturidade, levar as pessoas a integrar-se. Não só é encher a casa de gente, fazer o apelo e depois perder, mas termos um compromisso. Filipe, ele disse, é lícito que você seja batizado se você creu. Creu, então pronto. Então está pronto aqui, temos água, temos alguém que creu, então você agora vai ser integrado no corpo, que o batismo é integrar a pessoa no corpo de Cristo. Agora, nós entendemos que esse é um contexto, irmãos, onde há realmente algo dramático acontecendo. Pastor, por que hoje a gente não batiza logo que a pessoa converte? E muitas pessoas me perguntam isso. Porque se a gente lê um texto desse e vê que imediatamente o novo nascimento, isso aqui é o padrão, eu creio que nós vamos voltar a esse padrão. Eu creio que nós vamos ter conversões dramáticas. Eu creio que nós vamos ter conversões tão poderosas que não vai ser necessário nós esperarmos. Esse é o padrão do Novo Testamento. Certo? Cristiano está me lembrando aqui, nós tínhamos escolhido 2 músicas para o louvor. Já estava certo, já estava na playlist lá, que inclusive é uma ferramenta muito boa também para você usar. Você pode salvar as músicas já e na hora só vai lá e coloca. Mas nós trocamos. Por quê? E foi assim, a música que deu certo mesmo com a palavra, deu certo com a dinâmica. Então é essa sensibilidade que nós temos que ter.
Eu queria que a gente orasse nesse momento, né? Em cima disso que nós falamos, né? E eu coloquei aqui por último, mas o etíope, ele voltou para a sua terra, mas eu já falei sobre isso, voltou para a sua terra e ele foi aquele que iniciou a igreja da Etiópia. Que coisa! Hoje eu fui conhecer um pouquinho da Etiópia. As igrejas, as cidades, meu Deus, 2000 anos atrás, um homem ouviu o evangelho. E na África ali, no norte da África, a maioria dos países são muçulmanos. Egito é muçulmano, Líbia é muçulmano, Somália, que é ao lado da Etiópia, maioria muçulmana. A Etiópia, irmãos, é um oásis cristão no meio de um mar de muçulmanos. Fruto desse homem. Fruto desse homem. Então a gente não sabe quem a gente está evangelizando, mas talvez nós estejamos evangelizando alguém que vai virar Garanhuns de cabeça para cima. Porque de cabeça para baixo ela já está, né? Nós vamos ganhar talvez alguém que vai ser poderosamente usado nas mãos de Deus.